Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento em que estamos em Tua presença, para aprendermos um pouco mais a respeito daquilo que Tu queres nos revelar. Pedimos, como é de costume, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito, por entender que nós não somos, mas Tu és, que nós não sabemos, mas Tu sabes. Assim, toma o primeiro lugar, Pai, em mais essa aula, Pai, desse curso, que para nós tem sido tão importante. Muito obrigado pelos alunos que já chegaram e por aqueles que estão paulatinamente entrando na nossa aula virtual, na nossa sala virtual. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Epístola de Judas é a que nós vamos trabalhar hoje e eu espero que seja bastante proveitosa essas 1h15 que nós vamos ter falando a respeito dessa epístola que é tão curtinha. São 25 versículos de um único capítulo, né? Mas que fala tanto aos nossos corações. Quero começar fazendo uma síntese daquilo que é a Epístola de Judas. Pois bem, vou usar para isso a minha Bíblia Shed, na parte da introdução à Epístola de Judas. Diz o seguinte: a Epístola geral de Judas foi escrita como advertência contra certos cristãos, só de nome, que ameaçavam solapar e destruir a comunhão dos crentes, e por seu caráter e condutas imorais. Aqueles que seguissem tal caminho podiam estar certos do julgamento de Deus. De fato, o Antigo Testamento dá testemunho de 6 juízos de Deus contra justamente esses pecados que aquelas pessoas agora praticavam. E isso nós vamos ver dos versículos 5 até o versículo número 11 dessa epístola. Como que para frisar o quanto estavam maduras para a ira de Deus, Judas adiciona uma descrição em 12 aspectos sobre a culpa das mesmas. Isso se encontra nos versos do 12 ao verso de número 16. Em contraste com a atitude destruidora e mundana dos falsos mestres, os crentes devem demonstrar um amor construtivo e espiritual, relembrando-se da misericórdia de Cristo para consigo mesmo, cumpria-lhes demonstrar misericórdia para com aqueles que estavam engolfados nesses males. Talvez assim alguns fossem salvos. Isso nós vamos ver dos versículos 19 ao versículo de número 23. Os versículos 24 e 25 trata-se de uma bela doxologia, uma adoração incontestável ao Deus Todo-Poderoso. É em especial apropriada para os que sofrem sobre pesada tentação. Em adição ao uso que fez do Antigo Testamento, Judas, irmão de Jesus, exibe conhecimento sobre a tradição judaica corrente. As referências em Judas 9 e 14, versículos que eu falo, embora não se encontrem no Antigo Testamento, se encontram em escritos judaicos daquela época. A epístola exibe uma particular e íntima relação com 2 Pedro, sendo possível que ambas tenham sido destinadas para o mesmo grupo de crentes. Embora certo número de eruditos acredite que 2 Pedro tenha lançado mão da epístola de Judas, é mais provável que 2 Pedro, segundo a história, seja mais antiga do que a de Judas. Os males preditos em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, e capítulo 3, verso 3, são descritos em Judas, nos versos 4, no 18 e no 19, demonstrando uma similaridade. Como coisas que sucederam de conformidade com a profecia apostólica já deixada a respeito da questão. O autor, de acordo com a tradição, é Judas. Ele seria o irmão de Jesus, conforme Mateus 13 e 55, que narra: não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e não estão entre nós seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, que só se tornou crente, Judas só se tornou crente após a ressurreição de Cristo. Lá em João capítulo 7, verso 5, nós podemos ter essa comprovação, assim como em Atos capítulo 1 e verso de número 14. O irmão dele, Tiago, se tornou um personagem líder da igreja primitiva, conforme nós vamos ver lá em Atos 15, verso 13, e Gálatas 1 e 19.
Isso está de conformidade com a menção que Judas faz de Tiago, como se este fosse largamente conhecido e como se ele mesmo estivesse excluído do seio dos apóstolos. Dentro deste arcabouço, uma data provável para isso, para essa epístola, tenha sido entre os anos 70 e 80 depois de Cristo. Dito isso, eu farei uma leitura na íntegra dos 25 versículos para que nós possamos então dar continuidade à nossa aula. Faremos então uma leitura responsiva. Eu falarei os versículos ímpares e vocês farão os versículos pares na seguinte sequência. O primeiro versículo par quem vai falar é Sidney Clay, o segundo versículo par quem vai falar é Anilene e o terceiro versículo par o nosso irmão Jorge Costa. Então eu falarei os ímpares e vocês citarão os pares numa leitura dita responsiva, começando por Sidney Clay, passando por Anilene e depois Jorge Costa. Dúvidas? Vamos começar? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Sidney Clay. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Anilene. Digo isso porque alguns momentos infiltram-se entre vocês sem serem notados, dizendo que depois que nos tornarmos cristãos, podemos andar como quisermos. Esses ímpios transformaram a graça do nosso Deus e o destino de tais pessoas já está traçado há muito tempo, pois elas se voltaram contra o nosso único Mestre, Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. George. George, pode ligar o microfone, versículo 6. Certo. E a anjos, os que não guardaram o estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Da mesma forma, contudo, esses sonhadores contaminam o corpo, rejeitam a autoridade e difamam os anjos. Contudo, o arcanjo Miguel, que contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório. Contra ele, pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Mas esses homens zombam e praguejam contra tudo o que não compreendem, e como animais irracionais, fazem tudo o que lhes dá vontade de fazer, e desse modo se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas rupimessas em vossas festas de fraternidade, bancanteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que assim mesmo se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarragadas, né? 13. Ondas bravias do mar que espuma suas próprias sujidades, estrelas errantes para quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Sidney. Perdi aqui, ó. 14.
A respeito deles também profetizou Enoque, o sétimo e depois de Adão, dizendo: o Senhor veio com seus milhares de santos, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de que todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Essas pessoas são exploradores constantes, eternos e insatisfeitos, fazendo todo o mal que lhes dá vontade. São uns exibicionistas espalhafatosos, e quando mostram interesse para com os outros, é só para conseguir deles alguma coisa em retribuição. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de Jesus Cristo. George. Vou ler 18. O 16, é? 18. 18, cadê? Deixa eu estar lá. Deixa eu ver se eu achei aqui. Daqui. Os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses que promovem divisões sensuais que não têm sentido. Vou dar continuidade agora. Vós, porém, amados, ficando em vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando a culpa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculado diante da sua glória, único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Esta é a leitura do texto pequeno, resumido, de Judas, mas que ao mesmo tempo se torna tão importante para uma das matérias da teologia dita sistemática, a apologética. É um texto amplamente apologético. Em seu termo mais amplo, ele denota que o apóstolo, que o irmão de dizendo, Judas, ele só veio realmente a entender a necessidade depois que começou a escrever. No verso 3, ele diz: amado, quando empregada toda diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi dada aos santos. Note que o Espírito levou Judas por um caminho que a princípio ele não iria traçar. Me parece que ele estava propenso a falar sobre a salvação. Mas aí o Espírito Santo conduziu agora por uma vereda apologética. Exortar a batalhar de uma vez por todas sobre a fé que nós temos. Como é importante saber trabalhar com aquilo que nós temos de melhor em nós, que é o Espírito Santo. Como é importante ser sensível à voz do Espírito Santo, que nos admoesta para seguirmos caminhos que muitas vezes nós não temos o menor interesse em seguir. Como é importante sabermos que está conosco, dentro desses vasos de barro, a excelência do poder de Deus, o Espírito Santo, com todos os atributos da divindade. Sim, o Espírito Santo que mora dentro de nós, queridos, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele é imutável. Ele também é sempre eterno. Ele é Deus e mora dentro de nós. Com a palavra, o nosso seminarista Cid, começando com as suas considerações. É uma coisa que eu percebo, meu querido pastor, é que é um livro pouco lido. É um livro que é pouco lido, pouco pesquisado. E é um livro de advertência também, né? Uma exortação. Quando eu boto meus olhos no versículo 7, e semelhantemente Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, e fala da questão imoral, relações sexuais e tal, é a advertência. Parece até que esse livro foi escrito ontem para o público de hoje.
porque sempre o evangelho teve gente, o diabo por trás desse, a gente sabe, contra essa fé. Se não pode contra a fé em Jesus Cristo, então vamos mudar. Não vamos ser contra eles, mas vamos se infiltrar para mudar essa fé, né? Então, quando eu olho isso, é preocupante, porque hoje de manhã estava sobre credos, e eu dei uma olhadinha no credo da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, que são muito parecidos com o nosso. Crê na Trindade, crê no Espírito Santo, crê na Bíblia Sagrada. Poxa, é cristão, mas se infiltram, né? É igual a palavra de Pedro que disse, eles não são mais nós. Eles faziam, se fosse nós, se fosse como nós, estariam no nosso meio. Mas eles saíram. Então, esse livro é uma forma de nos alertarmos para estar guardando a fé. É uma batalha, realmente. Bom, George, suas considerações a respeito daquilo que já foi lido e sobre o que você tem a colocar sobre a epístola de Judas. Mostra que o homem não muda, né? Sempre vai haver essas pedras começando de Caim, vamos dizer assim, e como já está aqui relatando o tempo dele, como se fosse hoje também. Então, é bem claro que ele deixa bem claro que há uma perseguição no total dos irmãos em não ser verdadeiros, né, buscando encher-se de si mesmo, como ele fala aqui se não me engano, no 13, e a falta de compromisso com a palavra de Deus e a verdade, se entregar como verdade a palavra de Deus. Como o Cid falou aí, que os caras, eles estão se titulando, né, pegando as características de títulos bíblicos para dizer que são cristãos, mas a principal característica do cristão é negar-se a si mesmo, não é carregar. Ok, George, muito obrigado pela sua fala. Eu quero ouvir a Nilene. Anilene, saudação e propósito. Juízo. Jorge ainda está falando? Desculpa, é porque... Tá cortando a mim. Você está me ouvindo bem? Agora estou. Tá cortando a internet, não sei porque parece que não Você tirando a imagem, assim, vai sair legal. No amplo geral, eu vejo a preocupação de Judas, como todos os apóstolos, com o zelo da qualidade do evangelho ser pregado verdadeiramente e nós, se dizemos cristãos, se empenhar verdadeiramente para que isso não seja, contaminado, vamos dizer assim. Ok, Jorge, muito obrigado. Ok, Jorge, muito obrigado. Se você cortar a sua imagem, a sua voz vai sair melhor, porque a internet não está com um fluxo muito bom, está intermitente. Se você cortar, pronto, aí a sua imagem vai sair melhor. Anilene, saudação e propósito dos versos 1 ao 4, juízos passados de Deus contra as pessoas más, do verso 5 ao 11, acusação contra falsos cristãos, dos versos 12 ao 16, contraste entre falsos cristãos e genuínos, versos 17 ao 23, e a doxologia final dos versos 24 e 25. Suas considerações a respeito dessa epístola tão importante para a cristandade nos dias de hoje? Eu concordo com o Cid, né, com a fala de Cid. É uma carta escrita há não sei quantos anos atrás e que é tão relevante hoje. Parece que Judas escreveu para a nossa geração. Infelizmente, né? Porque quanto mais a gente estuda sobre a história da igreja e a gente começa a olhar para a nossa realidade, geração após geração, é um cometimento dos mesmos erros. A gente até critica muito a nação de Israel, quando a gente lê o Antigo Testamento, principalmente em Juízes, que a gente vê esse ciclo vicioso, né? Eles pecavam, se arrependiam, Deus resgatava, né? E aí eles iam de novo, pecavam, se arrependiam, Deus resgatava. Mas esse ciclo vicioso a gente vê que se repete em toda a história da igreja. Isso, infelizmente, é terrível, né? A gente individualmente precisa buscar se consertar para que em nós essa palavra ela tenha uma ênfase, que, por exemplo, essas palavras que falam a respeito das pessoas se desviando da fé não caibam a nós, né?
que a gente possa se desviar disso e conservar uma sã doutrina, porque no meio do mundo que a gente vive hoje, de tantas ideologias diferentes, né, como o Cid mesmo colocou, né, que parecem ser cristãos e na realidade não são, se a gente analisar bem direitinho, a gente precisa estar muito resguardado na fé e precisa muito e muito mais, sempre buscar a palavra de Deus, que é o único meio pelo qual a gente não peca contra Deus, né? Tem essa força de não pecar contra Deus. É muito relevante a carta de Judas, muito mesmo. E o que eu acho interessante na carta de Judas é a questão do livro de Enoque que ele aborda aqui, porque não é um livro canônico. Inclusive, eu gostaria que, durante essa aula, o senhor falasse um pouco sobre o livro de Enoque, porque eu tenho bastante curiosidade. Perfeito. Só a respeito do livro de Enoque, como você disse, apesar de Enoque ser um homem que andou com Deus, apesar dele não ter recebido a morte física, ele foi transladado para os céus vivo, Enoque não se tornou canônico. E aí a gente abre aqui uma janela para saber por que Enoque não foi canonizado. Isso vale como um grupo de pesquisa dentro da matéria, e eu gostaria depois até de passar para vocês um trabalho dessa natureza para que a gente fizesse uma pesquisa bem aprofundada. Não vou entregar o ouro aqui não, vou deixar vocês pesquisarem um pouquinho. Afinal de contas, nós somos bacharéis em teologia, nós estamos num curso pleno, porque nós somos pesquisadores. Então, essa fomentação pela pesquisa que a Nilene trouxe é realmente muito relevante para o nosso sucesso acadêmico, tá certo? Não vou... Obrigado, Nilene. Sei não. Gente, não dê em mim não, por favor. Viu? Edilene, graça e paz, querida, tudo bem? Nossa promotora de vendas online. Eu vou fazer um pedido para você, viu? Suas considerações a respeito da Epístola Geral de Judas, o que é que você acha, se você já leu, se a leu, quais são as suas considerações? Graça e paz a todos. Está um barulho aqui, professor, não sei se está dando para me ouvirem. Estou ouvindo perfeitamente. Eu já li, sim, a Epístola de Judas, pude acompanhar uma parte da leitura, e ela por ser tão pequena, ela é resumidamente uma trajetória de ensinamentos, né, que fala sobre a introdução, fala sobre Jesus, acerca de Jesus, que fala também sobre os falsos ensinos, e tem a parte em que, como que em uma visão, né, ele fala sobre os... Deixa eu ver aqui. Acho que é no versículo 19. Deixa eu ver aqui. Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade, Edilene, nós temos tempo, sem problema. Mas também profetizou em nome. Já vou... Aquela passagem dos anjos no céu, eles são os seus filhos acessórios, não sei exatamente qual é o versículo que fala, mas ele revela uma visão como que de anjos. É o versículo 6 que a Nilene citou. Isso, e aos anjos que não guardam sua própria habitação. E traz mais exortação, que até para a gente também permanecer na nossa fé, defender a nossa fé e ajudar aqueles também que estão fracos, ajudar, não ser omisso nessa questão de guardar a nossa fé e também de expandir o reino, o evangelho, combater também as falsas doutrinas. Ele dá essas dicas sobre a nossa conduta também, para a gente se desviar, né, daqueles que causam divisões sensuais. Versículo 19 fala sobre isso. E realmente é uma epístola bem atual. Aqui nos últimos versículos ele fala, né, enaltece aqui a Deus, aquele pois que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis diante de Deus, diante da presença da sua glória,
com alegria, ao único Deus, Santo, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Então, ele enaltece a Deus ali com propriedade, tamanha propriedade, né? Enaltecendo a Deus, de quem já realmente teve uma experiência com Deus, experiência, viveu com Jesus, que Judas era meio irmão de Jesus, sabe? E é isso, nós devemos buscar esse relacionamento com Deus, uma fé consciente, como o apóstolo Paulo fala, sobre o culto racional, né? Que a nossa fé seja uma fé consciente, racional e edificada na verdade da palavra. Amém. Só isso, professor. Perfeito, Adriano. Muito bom as suas colocações. Eu quero também abrir para o nosso irmão Matheus Seabra, para que ele faça suas considerações a respeito dessa epístola de Judas, se ele já conhece, se já fez algum estudo a respeito, e se, porventura, quer colocar mais algo para edificar as nossas vidas em relação a essa epístola, antes de nós começarmos a segunda parte da aula. Oi, professor, tudo bom? Eu estou com a câmera desligada, que eu estou no 4G, tá? Professor, a carta de Judas, os meus amigos já contemplaram quase tudo, mas o que eu gosto de destacar é sempre como, muitas vezes, nos capítulos e versículos da Bíblia, o Senhor, além de criar ligações, ele também vai mostrar dois tipos de pessoas, né? Então, o verso 1, Judas vai dizer: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus e conservados por Jesus Cristo. Ou seja, ele está escrevendo para os chamados, mas existe outro público. E aí depois ele vai começar a exortar, a instruir, a orientar para que nós tenhamos cuidado. Né? Tem uma parte desse texto que Judas vai dizer que muitos se entregam ao prêmio de Balaão. Ontem eu estava lendo Apocalipse 2, tá? Entre os versos 12 e 17, e aí diz exatamente isso, que a igreja de Pérgamo tinha se entregado às doutrinas de Balaão. Que doutrinas é essa? Aquela doutrina que é sedutora, que muitas vezes a gente conjectura aquele diabo de chifre, bicho feio, né? Mas Jesus diz que o Satanás ele é o príncipe do mundo, ou seja, ele chega sorrateiro. Então, assim, é uma carta de exortação, é uma carta atual, como todas as outras, porque, e aí isso é o princípio da Bíblia e até do cânon bíblico, né? Que um dos pontos que a Bíblia se tornou Bíblia, os cânones foram juntados, é porque entre eles não existe diferença, eles não se contradizem, pelo contrário, eles se ajudam na sua compreensão. Então, por exemplo, a gente pega textos de Apocalipse que contextualizam coisas do Velho Testamento e até mesmo do Novo Testamento. Então, eu acho que isso me chamou mais atenção especial nesse capítulo de Judas. Perfeito. Quando ele fala de Caim, ele está falando do ódio contra o próprio irmão. E quando ele fala de Balaão, ele está falando da avareza e está falando também da imoralidade de Balaão, conforme Apocalipse 2:14, né? Que nós temos que ficar vigilantes em relação a isso. Excelentes colocações. Agora eu vou passar alguns slides para vocês e nós vamos dar um panorama geral da Epístola de Judas. A Epístola de Judas é um grito de advertência contra a apostasia vigente na época. Judas aponta também para a necessidade urgente de perseverança na fé. Embora seja uma... Professor, o seu áudio está desligado, meu querido. Obrigado, Cid. Eu também não estou escutando o professor. Desculpem, é que eu estava no intermitente e quando passei eu não coloquei de volta o meu áudio. Agora sim. A Epístola de Judas é um grito de advertência contra a apostasia vigente na época. Judas aponta também para a necessidade urgente de perseverança na fé. E embora seja uma epístola relativamente curta, ela traz pertinentes discussões sobre os perigos dos dias maus e estimula o altruísmo entre os irmãos. Ela está no grupo das epístolas gerais, com a nossa matéria.
O autor é Judas, considerado por praticamente unanimidade. E as datas, como eu disse, entre o ano 65 e 80 depois de Cristo. O local onde ela foi escrita é desconhecido. E o alvo são os crentes ameaçados pelas heresias. O versículo-chave, Judas, versículo 3, e a expressão-chave é combate aos falsos mestres. Bom, abrindo um parênteses aqui para falarmos sobre heresias. O que são heresias? São desvios doutrinários. Quem pratica desvios doutrinários é considerado como hereges. Isso, em se falando em heresias no âmbito cristão, nós estamos falando de coisas que são ditas contrárias à Bíblia. E nós podemos citar inúmeras heresias no decorrer dos tempos. Existiram os heresiarcas, que são os pais das heresias, que vêm de muito tempo e que foram amplamente combatidas pelos cristãos verdadeiros em todos os tempos. Mas o fato é que o esboço da epístola de Judas, ela é uma defesa da sã doutrina. É uma defesa da presença dos falsos mestres, Judas, do verso 1 ao verso 4. A identidade dos falsos mestres é revelada em Judas, do verso 5 ao 16. E a intolerância aos falsos mestres é amplamente divulgada em Judas 17 ao 23, para terminar em Judas 24 e 25, com a doxologia ao Deus Todo-Poderoso. Os principais personagens da epístola: Judas, meio irmão de Cristo, que inicialmente rejeitou Jesus como Messias, mas que se converteu após a ressurreição. Tiago, irmão de Judas, conhecido líder de uma congregação de Jerusalém, que é também Tiago, irmão de Jesus. E o caráter de Deus é evidenciado. Deus é glorioso, Deus é cheio de graça, Deus é justo, Deus é Senhor, Deus é amor e também é sabedoria. A data e o destinatário da epístola de Judas são desconhecidos. O discurso não aponta nenhum destinatário e é possível que Judas tivesse em mente uma região em comum em que abrigava algumas igrejas atacadas pelos falsos mestres. Essa região seria a mesma em que foi escrita a epístola de Pedro. O escritor da epístola é Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, um dos meus irmãos de Jesus, conforme Mateus 3,55 e Marcos 6,3. O versículo 17, que nós lemos aqui: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá a entender que Judas não era um dos apóstolos, mas que se converteu depois da ressurreição, como seu irmão Tiago. Então, apesar de Judas ter escrito uma epístola, ele não era apóstolo de Cristo, porque ele não acreditava no ministério de Cristo antes da sua ressurreição. E aí eu abro aqui mais um parênteses para que nós possamos debater em sala de aula. Nem sempre aqueles que estão próximos a nós nos têm como verdadeiros servos de Deus. Nos têm como profetas. O próprio Jesus Cristo vai dizer que o profeta em sua terra não tem honra. E aí? O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Será que porque as pessoas que estão ao nosso convívio conseguem vislumbrar os nossos erros mais simples, mas que são erros também, por esse motivo elas deixam de acreditar muitas vezes nas profecias que Deus nos revela, na pregação que nós fazemos, ou até mesmo, como aconteceu com Cristo, no nosso testemunho particular e pessoal? Com a palavra, meus alunos do STHG, a começar por Anilene. Professor, eu entendo o seguinte: o fato de a gente conviver com alguém, né, principalmente a nossa família, 24 horas por dia, mostra quem realmente somos, né? As nossas falhas e nossas qualidades também. Judas era irmão de Cristo, ele conviveu com Cristo na vida dele, enquanto Cristo estava vivo, ele não aceitou ou não creu em Cristo como Salvador, como o Messias, mas a gente vê pela sua epístola que posteriormente ele viu que era de fato, ele estava pregando aquilo que... Houve uma verdadeira conversão, é verdade. Exato, houve uma conversão, né? E houve uma conversão exatamente porque ele provou quem ele era, né? Ele pôde provar isso.
Então, o que é que eu posso entender sobre isso, ou minha visão sobre isso? E se o mundo, ele sempre vai querer ver em nós falhas para apontar, certo? Mas a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos ser como astros que iluminam, né? Que as nossas obras, elas possam ser vistas por todos, para que eles glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Críticas sempre vão vir, mas a nossa parte como cristãos viver Cristo na nossa vida diária, para que as pessoas vejam que seja incontestável, que mesmo quando eles nos critiquem, seja uma crítica baseada em nada, né? Que eles não tenham base para nos criticar. Então, inclusive, teve um rapaz que chegou lá na igreja e ele disse assim: pergunte à sua família se vocês parecem Cristo. Faça esse desafio a vocês. Pergunte aos seus parentes se eles veem Cristo em vocês. E com medo, mas eu perguntei a algumas pessoas da minha família, perguntei às minhas irmãs, à minha mãe, se elas viam Cristo em mim, se elas conseguiam enxergar Cristo em mim. E graças a Deus foi uma resposta positiva. Elas conseguiam enxergar Cristo em mim. Então, louvo a Deus por isso, né? E por isso eu entendo que é muito relevante você viver Cristo na sua vida diária, inclusive a nossa fé da minha igreja é essa. Que Cristo é o centro da minha fé, a comunidade é o centro da minha vida e a reconciliação é o centro do meu ministério. Eu busco viver dentro desses três princípios. Então, eu entendo que a transformação de vida, que Cristo não é somente o meu Senhor, mas não é somente o meu Salvador, mas também é meu Senhor. E por causa disso, Ele é o centro da minha existência. Então, eu busco viver aquilo que Ele me ensinou diariamente. Claro que como ser imperfeito, eu cometo erros, mas isso não elimina aquilo que Cristo transformou na minha vida. E isso é visto na minha família, na minha igreja, no seminário, né? As pessoas trabalham comigo e estudam comigo. Então, eu acho que a gente não pode dar desculpa de até Jesus não foi aceito pelas pessoas à sua volta. Muito pelo contrário, ele foi aceito. Passou algum tempo para que ele fosse, mas o seu exemplo, a sua vida, provavam quem ele era. Né? Então, nós, a exemplo de Cristo, precisamos vivê-lo diariamente para que as pessoas possam enxergar essa mudança de vida de Cristo em nós. Né? Quando nós falamos e temos como modelo a Cristo, fica praticamente impossível não crer no seu ministério depois da ressurreição. A verdade, tudo que ele falou, ele cumpriu. E tudo que ele fez foi fazer o bem. Cristo não pecou. Cristo teve uma passagem assombrosa pela terra dos viventes. E aqui ele deixou marcas. Tá? E falando em relação a essas marcas, eu gostaria que Cid agora falasse a respeito disso que foi dito por Anilene, e sobre a questão dessas marcas de transformação que são tão importantes para que o testemunho cristão fale até mais alto do que a verbalização das suas ideias. Eu me lembrei quando o Dilene estava falando de duas passagens. Como eu aprendi com o professor William, que temos que mostrar o endereço, eu fui logo procurar aqui. Em Marcos 6, versículo 4, diz: então Jesus lhe disse: somente em sua terra, entre seus parentes e sua própria casa é que o profeta não é honrado. Ele foi rejeitado em Nazaré, a terra que ele viveu durante 30 anos. Então, se fosse por falta de testemunho, Jesus tinha ganhado, se a alegação é falta de testemunho, Jesus tinha ganhado toda a comunidade dele. E eu me lembrei também da passagem, deixa eu ver aqui, deixa eu ver onde eu deixei. Em João capítulo 12, versículo 32 diz: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então eu faço essa relação. Embora Jesus teve uma vida dedicada ao seu ministério, depois da sua morte e ressurreição, pelo Espírito Santo, que foi possível, de certa forma, atrair as pessoas. O Espírito Santo começou a convencer as pessoas de que ele era o Cristo. Então, por mais que eu fosse irmão de Jesus, visse, mas meus olhos
teria ser um profeta. Eu creio que o Espírito Santo é que deu no entendimento dos homens essa capacidade de ver Jesus, sabe? Então, por mais que eu seja um crente fiel, por mais que eu ande na presença e eu possa ser influente, é o Espírito Santo que vai agir na vida dessa pessoa que está me vendo a conversa que Jesus Cristo é o Salvador. Mas é claro que todo cristão deve trazer essas marcas, são importantes. Paulo mesmo disse que trazia no seu próprio corpo, sua própria vida, as marcas de Cristo. E Paulo diz assim, me imitem, pode me imitar, eu sou, eu imito Cristo, vocês me imitando, está fazendo também a mesma coisa, estamos imitando Cristo. Então, é importante o crente ter essas marcas de cristão, de obedecer em tudo que ele faz, porque vai ser luz, a Bíblia fala que nós devemos ser luz e sal da terra, então é importante. Mas mesmo fazendo tudo isso, o que vai realmente convencer as pessoas é o Espírito Santo. E nós vamos ser esse porta-voz. É interessante, meu caro pastor, meus queridos, é que tudo tem que convergir para a glória de Deus. A minha vida é para a glória de Deus. O ser humano que não conhece Jesus vai ver minha vida e minha vida vai estar glorificando a Deus. Ele vai admirar isso. O Espírito Santo vai convencer, a sua vida pode ser abençoada também. Então, o que é que você pode fazer? Crer no Deus que esse povo crê. Esse povo crente é um povo diferente. Então, tudo é para a glória de Deus. Então, estou falando demais, né, professor? Por aí. Perfeito, Cid. É interessante que você falou aí, citou Mateus capítulo 6 e verso 4, mas existe uma parte bem interessante aqui na continuidade em Mateus capítulo 6 e verso de número 5. Diz a Bíblia que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Notem que os milagres estão condicionados à fé e que muitas vezes as pessoas não recebem a bênção, mesmo sendo de Jesus, porque eles não creem naquele que as está enviando. Portanto, como eu falei, é importantíssimo que o nosso testemunho seja um testemunho de santidade e de comunhão com Deus. Porque nós não podemos falar aquilo que nós não conseguimos viver. Eu dando uma aula sobre homilética, eu dizia, você quer pregar algum assunto? Estude, viva, põe em prática e depois pregue. É por aí. O nosso maior testemunho são as nossas ações e não as nossas palavras. Se as nossas palavras não condizem com a ação que temos, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde a audiência deixará de acreditar. E quando nós que somos comissionados por Deus a levar as suas palavras e as suas mensagens, deixamos algum furo nessa área, nós estamos correndo um sério risco de fazer cair em descontentamento aquele que tem sido o nosso guia, a nossa luz em toda a caminhada, o Espírito Santo. E de dar descrédito àquela que é a verdade absoluta, a palavra de Deus. Edilene Pessoa, fale alguma coisa a respeito dessa temática, sobre a questão do testemunho cristão e da palavra a ser apregoada. Profeta de casa tem honra? Pastor, essa questão a gente vê muito visível. Realmente começa dentro da nossa casa o nosso testemunho. E muitas vezes, pelas coisas que acontecem, né, que aconteceram antes, hoje a gente às vezes vê que as pessoas julgam outras pelo histórico da vida delas, do passado, do anterior. E ainda leva em consideração isso. Aí, valha-me Deus, se o povo visse o meu passado, hoje eu não era pastor. Aí tem gente que diz, foi isso, e agora está servindo a Deus, né? Como se dissesse, quer dar um de santo. A gente escuta muito isso. Mas o evangelho é justamente isso. Jesus veio justamente para mudar o percurso, para nos converter. Converter
mudar a rota, mudar o caminho, mudar aquele velho caminho que você tinha para a perdição, para um novo caminho, né? Um novo nascimento. E como a questão de que o profeta não tem honra na sua própria casa, é verdade absoluta. Nós somos provados. A Bíblia diz que a nossa fé é provada, e principalmente dentro da nossa casa. E tem uma passagem que Jesus diz que os inimigos do homem são o seu próprio sangue. Então, às vezes, aqueles que nos confrontam, que nos desprezam, muitas vezes são aqueles que estão ali perto da gente. E a gente tem que mostrar a vida de Deus em nós a partir dessas pessoas, para que o Evangelho seja visto em nós. Porque não adianta, não é só o exterior. Como a gente viu, né, na aula hoje pela manhã, a gente viu essa questão de religiosidade. E o ser cristão não é só o exterior. Principalmente a mudança de caráter, mudança de vida, é toda uma construção aí. Tanto que Paulo diz que a nossa mente deve ser mudada, que a gente não deve se amoldar com os costumes do mundo e que a nossa mente deve ser transformada pela renovação do entendimento. Só assim a gente vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E essa mudança de caráter, de mentalidade, ela não é instantânea, ela passa por um processo. Deus tem uma forma de trabalhar diferente em cada um. A gente fala que todo crente deve passar por deserto, porque o deserto é um lugar que vai disciplinar o crente, que vai aproximar o crente da presença de Deus. E Deus sabe trabalhar diferentemente em cada um, Deus sabe escolher o nosso melhor. E amém, professor. Ok, muito bom. Irmão George, suas considerações a respeito de profeta de casa não obra milagres. Vamos lá. Biblicamente, começando pelo nosso líder, Cristo, já foi o maior exemplo disso, né? Foi rejeitado por seus familiares com esse dia a dia, e os judeus, o qual fazia parte da genealogia deles. O que eu vejo assim do entendimento, de entender que aquela pessoa é uma pessoa de Deus, eu pego um exemplo na Bíblia como Ruth, com Noemi, Jonas, né? Viu que Davi era homem de Deus, Felipe com Eunuco, e assim, Pedro com Cornélio e tal. E assim, para que o outro entenda que mesmo eu na minha condição de homem seja uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, é preciso que aquela pessoa também esteja debaixo da mesma unidade do Espírito de Deus. Que Deus é quem revela isso aí, como o Cito falou. Se o Espírito Santo não revelar isso ao outro, vai haver essa divergência como há sempre, na toda a Bíblia, no dia a dia entre familiares e até pessoas próximas, né? Então, para o entendimento, para entender que para aquele profeta é de Deus, o servo é servo de Deus, é preciso que aquele outro servo esteja na mesma comunhão, é assim que eu entendo. Ok, Jorge, muito obrigado. Mateus Seabra, no versículo 20, a epístola de Judas começa com vós, porém. Então, em contraste com os apóstatas aqui citados, a partir desse versículo ele começa a descrever os crentes fiéis. Esses crentes fiéis edificam-se na fé, oram no Espírito, guardam-se no amor de Deus, esperam a vida eterna e também ajudam os crentes novos e vacilantes a se colocarem no caminho. Na sua concepção, a epístola de Judas cumpriu o seu interesse inicial? Professor, eu acredito que sim. Eu acredito que ela conseguiu trazer esses ensinamentos para o povo. Mas sobre a primeira pergunta que o senhor fez, e conjecturando o que todo mundo falou, né? De fato, Paulo vai dizer que nós somos cartas para o mundo, né? Cartas de Cristo ao mundo. Sobre esse quesito de profeta de casa, faz ou não faz milagre, eu acho que isso não ocorre apenas biblicamente, né? O Senhor, ele, ao inspirar os homens, ele contextualizava situações do dia a dia, do cotidiano. E até hoje a gente vê que a gente vive uma cultura, especialmente hoje na era contemporânea, de não subjugação. A gente não pode se subjugar, ninguém vai ser submisso.
né? Sobe a cultura onde a mulher começa a ser independente e o homem também, e ninguém se submete a mais ninguém. Mas eu acho que sim, eu acho que, corrigindo, eu acho que não. Infelizmente, muitas vezes o profeta de casa acaba não tendo milagre. Mas eu acho que sim, que, segundo a pergunta que o senhor fez, a carta de Judas conseguiu, de fato, alcançar o objetivo dela, mesmo que muitas pessoas ainda não dão tanta atenção. Mas o objetivo, eu acredito que ela conseguiu alcançar sim. Ok, Mateus. O objetivo inicial da carta de Judas, como ele diz aqui no versículo 3, onde ele empregava toda a diligência em escrever acerca da nossa comum salvação, na verdade ela tomou um sentido mais apologético, porque ele foi levado pelo Espírito Santo. Mas quando nós vamos ver, como você bem citou aí, essas características de verdadeiros cristãos, e como nossos irmãos pontuaram que ser cristão não é apenas ter um estereótipo, mas ser cristão é fazer o que faria Jesus, o Espírito Santo conduziu Judas à parte apologética, sem deixar, no entanto, de levá-lo a concluir o que verdadeiramente ele queria a princípio, falar da salvação comum. Porque todo salvo em Cristo Jesus, ele tem essas características. Eles edificam-se na fé, eles oram no Espírito, eles guardam-se em amor, eles esperam a vida eterna na vida de Cristo e ajudam crentes novos e vacilantes a trilhar o verdadeiro caminho. Resumindo, o Espírito Santo conduz Judas por um caminho que ele não queria, para por fim dar aquilo que ele queria, que era falar da salvação comum a todos os santos, sem deixar, no entanto, de cumprir os seus desígnios com relação à apologética. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Estarei colocando material complementar e enviando para vocês em PDF o livro de Enoque, que foi tão bem sugerido pela nossa irmã Anilene. Parabéns a vocês pela aula. Fico feliz em estar mais uma vez aqui com todos vocês e também irei disponibilizar essa aula em vídeo, porque eu estou gravando aqui pela plataforma OBS, no YouTube, no meu canal, William Cabral. Lá no YouTube vocês vão ter também a disponibilidade dessa aula, com a permissão de vocês, é claro, afinal de contas eu vou veicular a imagem de todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus continue vos abençoando, e eu quero encerrar mais uma vez com uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, diante da Tua presença, aprendendo um pouco mais. Obrigado, Pai, por nos fazer, Senhor, viajar por uma epístola tão maravilhosa como essa do Teu servo Judas, Pai, que fez, Senhor, conforme a Tua vontade e obedeceu aos Teus desígnios, que foi sensível ao Teu Espírito Santo e que, deixando ele de falar aquilo que ele queria, escreveu exatamente o que Tu ordenaste. Que nós sejamos assim, Pai, porque nós entendemos, Pai, que obedecer é melhor do que sacrificar. Continua conosco em todo o tempo, nos livra de todo o mal, em todas as áreas. Amém. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Graça e paz a todos. Esse é o STHG. E essa foi mais uma aula de Epístolas Gerais. Espero que vocês tenham amado. Fiquem com Deus. Está muito edificante.